Bem no finzinho da Bíblia. Bem no finzinho da Bíblia. Capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Amém? Amém. Coloca a mão na Bíblia e fecha os teus olhos. Pai, chegou aquele momento, Senhor, que nós estávamos aguardando, Pai. Um coração quebrantado. Para ouvir a Tua palavra, Senhor. Dá sabedoria, entendimento, revelação. Que essa palavra venha diretamente do Teu trono, Senhor. Dá, Senhor, o entendimento que nós precisamos, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Capítulo 5, versículo 8. Todo mundo conhece. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda onde? Em derredor, Bramando, como um leão, buscando. a quem possa tragar. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém? Amém. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Então a Bíblia está dizendo que é para nós sermos sóbrios. O que é isso aí? Vigiar. Cada vez mais. Aquilo, né? De repente vem uma ira, né? Alguém nos provoca aí fora. Porque nós somos crentes, nós somos muito provocados aí fora. Então nós temos que ter sabedoria para agir nessas horas aí. Né? Principalmente aí no trânsito. O trânsito está uma vergonha agora. O que estão fazendo aí piorou. Do ano passado para esse ano aí eu achei uma baita de uma diferença. Está difícil. E justamente é aí que o diabo nos provoca, né? Nos cortando, né? E diz assim, sede sóbrio, vigiai. Nós temos que estar sempre vigiando. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta e aquilo que a gente fala. No lugar que é onde a gente pisa e aonde que nós botamos a nossa mão. Então nós temos que pedir santificação para os nossos olhos, para os nossos ouvidos, para a nossa boca, para os nossos pés e principalmente para nossas mãos, para aquilo que nós vamos pegar. Amém? Amém. E diz assim, o vosso adversário, o diabo, vosso adversário, anda em nosso derredor, bramando como leão. Ele está furioso. O diabo, cada dia que passa, ele fica mais furioso. Por quê? Porque se aproxima a vinda de Jesus. E quando ele vir, o diabo vai ser derrotado. Amém. Completamente. E diz mais, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que é isso aí, pastor? É aquela pessoa que dá brecha. Aquela pessoa que abre, né, o coração para a maldade, para o pecado, né, o pensamento errado. O diabo vai entrar. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para acabar. E veio para acabar a família, para acabar a casa, para acabar com tudo. Amém? Amém. Então diz assim, buscando a quem possa tragar. Então se tu abrir uma brecha, ele vai entrar e vai acabar. Amém? Amém. Vamos lá para Salmos. Salmo 9. Salmo 9. Salmos 9, todo mundo achou? Amém. Versículo 17. Olha só. Os ímpios serão Lançados no inferno. aonde?
No inferno. E todas as gente que se esquecem De Deus. de Deus. Os ímpios serão lançados no... Então, o diabo é real e o inferno é real. Porque a Bíblia fala no inferno. E diz assim, os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Então nós não podemos esquecer de Deus de jeito nenhum. E não podemos cometer impiedade, pecado, porque senão nós seremos jogados aonde? No inferno. No inferno. E ele é real. Então nós temos só dois caminhos, o céu ou o inferno. Não adianta. Então nós temos que preparar o nosso caminho para ir morar no céu. E a Bíblia diz, os ímpios serão lançados no inferno. Então não tem choro. Vai ser lançado no inferno. E todas aquelas pessoas que se esquecem de Deus. Amém? Amém. Um pouquinho mais para frente, Provérbios. Olha só, que a Bíblia fala. Provérbios 27. Provérbios 27. Depois de Salmos vem Provérbios, não tem como errar. Todo mundo achou? Amém. Provérbios 27, versículo 20. Provérbios 27, versículo 20. Diz assim, o inferno e a perdição nunca se... Fartam. Que loucura, né? O inferno nem a perdição. Nunca se fartam. Nunca estão saciados. Sempre cabe mais um. Sempre cabe mais um. Não é isso? É. O inferno e a perdição nunca se fartam. E os olhos do homem nunca se satisfazem. É verdade. Sempre querendo mais. Sempre querendo mais. Amém? Muitas vezes, né, a gente consegue um trabalho bom e começa a trabalhar, aí já pega outro, começa a trabalhar. Não tem um tempo para Deus. Então os olhos do homem nunca se satisfazem. Quer mais, mas quanto mais tem, mais quer. Né? Nunca se contentam com nada, sempre estão querendo mais. Não é errado isso aí. O errado é tu querer mais e se esquecer de Deus. Isso é o errado. Tu colocar alguma coisa do teu trabalho, horas para trabalhar, num lugar de Deus. Isso é o errado. Amém? A Bíblia nunca vai condenar as riquezas, mas se tu colocar Deus antes da riqueza, em primeiro lugar. Amém? Amém. O inferno e a perdição nunca se fartam. Então está sempre entrando gente lá. Sempre entrando gente. Tem uma história que conta, né? Não sei se é um pastor, sei lá, um homem, que saiu procurando o quê? O diabo. Começou a procurar, começou a explorar nas baladas, não encontrou. Foi lá nos bares, no carnaval, não encontrou. Lá na Cracolândia, não encontrou o diabo. E começou a procurar. Aí inventou de ir numa igreja. Entrou numa igreja. Olhou lá no fundão lá. Quem é que estava lá? O diabo. Dentro da igreja. Aí ele perguntou, o que tu está fazendo aí? Aí o diabo disse assim, por que tu não está lá nas baladas? Por que tu não está lá no carnaval? Por que tu não está lá na Cracolândia lá? Aí ele disse, lá já é tudo meu. Tudo é meu. Aqui eu estou tentando buscar um ou dois aqui. E é justamente onde ele trabalha, dentro da igreja. Mas ele não pode. Ele entra sim. Claro que entra. A igreja é santa. Mas ele entra. Aqui no altar ele não entra, mas aí ele entra. A porta está aberta. Entra qualquer um. Eu falei que quando eu estava pintando aqui, para botar a igreja, entrou 3 aqui. Acho que eu já falei isso aí, né? Entrou 13 aqui, Anjo.
Eu estava pintando essa parede e me tocava, senti tocar. Olha, entrou um, expulsei, dali a pouquinho continuei, entrou outro, tive que olhar para trás assim, ó. Eu sentia. E eu expulsei e aí entrou mais outro. Eu estava sozinho aqui pintando a igreja. Ele não quer, mas ele entra para buscar, para te tirar do caminho. Então é por isso que o inferno e a perdição nunca se falam. Sempre tem lugar para mais um. Sempre tem lugar para mais um. Então nós temos que andar sempre em santidade, buscando o Senhor, cada vez mais, colocando o joelhinho no chão, sempre. Amém? Amém. Mateus, não podia, né? Não podia, Mateus é obrigatório. Mateus 10. Então nós temos que vigiar. Mateus 10. Vigiar cada vez mais. Ele anda em nosso derredor. Mateus 10, versículo 28. Mateus 10, versículo 28, diz assim: não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma. Quem é? O homem. Não tema o homem. O homem não é o nosso inimigo. De jeito nenhum. Ele vai levantar a calúnia, a gente vai perdoar. Ele vai falar da gente, a gente vai orar por ele e vai perdoar. Mas esse aí, ó, não temais os que matam o corpo e nem pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É esse aí que nós temos que estar longe dele. Cada vez mais longe. A minha sogra, eu me lembro, minha sogra não podia falar no diabo. Pessoa católica, né? Ela tem um medo dessa palavra. Como ela teme essa palavra, lembra? Falava no diabo, ela tremia. Assim, não fala essa palavra aqui dentro. Aqui. Não. Não, mas é só expulsar, não tem problema. Não pode ouvir. Isso aí, então, Jesus está falando. Não temais os que matam o corpo, nem pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Aquele que pode te jogar lá no inferno e tu nem não poder mais sair de lá. A alma e o teu corpo. Isso aí que nós temos que... Não é temer, né? É procurar não ficar junto, né? Não fazer a vontade dele, tem que fazer sempre a vontade de Deus. Sempre buscar o Senhor, amém? Se é coisa errada, se é pecado, ó, fica lá. Eu não faço isso aí. Às vezes vem um certo amigo, né? E querem nos tirar, não. Pode ficar com isso aí, eu não vou participar disso aí, eu não vou fazer. Tem que fazer isso aí, tem que fugir. Fugir, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tem como. Então, a palavra diabo e a palavra inferno tem na Bíblia, existe e é real. E nós temos que nos afastar disso aí. Amém? Amém. Um pouquinho mais para frente, Mateus 13. Ô pastor, umas coisas que os católicos têm medo também é passar do lado daqueles negócios que fazem macumba. Que eles largam nas encruzilhadas. Os feitiços, aqueles despachos. Uhum. Os católicos têm medo? Tem. Não, mas aquilo aí não tem nada. Não tem como. Mateus 13. Mateus 13, versículo 24. Amém? Amém. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, Jesus falando, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Boa semente é a palavra de Deus, no campo é o mundo, é a igreja. Amém? Então, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente. Boa semente é a palavra de Deus e o campo é o mundo,
ou é a igreja? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o quê? O joio. O joio no meio do trigo e retirou-se. Olha só, tem uma plantação de trigo. Quando os homens estavam dormindo, à noite chegou, né, o inimigo. Quem é o nosso inimigo? Diabo. O diabo. E plantou o joio no meio do trigo. E é isso que ele faz. Eu não sei porque as pessoas tanto temem dizer o nome de diabo, se diabo quer dizer inimigo, né? Inimigo. Nosso inimigo. Quer dizer inimigo. O inimigo não é o homem. Não, o diabo tem acusador, tem um monte de apelido, né? Destruidor, Tem um monte de... né? Mas o que quer dizer diabo é inimigo, né? Inimigo, será o nosso inimigo sempre. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, também apareceu o quê? O joio. O joio. Cresceu os dois juntos. E o que é o joio? Uma erva daninha. O joio é o pecado. O joio é a destruição. Então ele planta a destruição para não dar, a semente não dar fruto. É isso. E diz mais: e os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? Tu não semeou só trigo, a tua mão não foi para semear o trigo, tu não pregou a palavra de Deus? Por que tem agora o pecado no meio? E diz assim, ó: e ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. Ali no 28, né? Amém. E ele disse: um inimigo é quem fez isso. Então o inimigo está sempre te tirando a atenção, sempre não deixando tu ir na igreja, sempre fechando o teu coração para a palavra de Deus. O inimigo. Quem é o nosso inimigo? Satanás. É Satanás, é o diabo. E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancar? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Tu quer que nós vamos arrancar? Não, deixa crescer. Deixa. Quando tiver na hora da colheita, aí sim, olha só o que ele falou. Porém ele disse: não, para colher o joio, não arranques também o trigo com ele. A hora que tu vai arrancar só o joio, tu vai arrancar também a palavra boa também junto. E disse: deixai crescer ambos junto até a seiva, até na hora da colheita. E por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para o quê? Queimar. Para o queimar. Mas o trigo não. O trigo tu recolhe ele e leva lá para o meu celeiro. Amém? Amém. Nós somos o trigo. Nós vamos direto para morar com Deus. Amém. O joio vai ficar. O joio vai queimar. Eles vão colher o joio e vai para o inferno queimar. Agora o trigo não. O trigo vai para o celeiro do Senhor. Amém? Amém. Amém. Agora lá no versículo 36. E então, tendo-se despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Explica-nos. E ele respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o quê? Filho do Filho do homem. homem, é Jesus. É o pastor, né? O bom pastor. O campo é o quê? É o mundo. Mundo. A boa semente? São os filhos do Filhos reino. do reino. E o joio? São os filhos do maligno. Filho do maligno. Não tem como. Esse é o joio. Está atrapalhando, né? E diz mais: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo.
A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, os filhos do demônio, os filhos do diabo. Amém. Diz assim, e o inimigo que semeou é o... O diabo. Não tem como, né? Só ele que estraga, né? Eu tinha um pastor lá na Igreja da Graça, ele que nos deu lá a aula de teologia, ele era moreno, já sempre tem uns estraga-raça aí, ele falava, sempre tem um estraga-raça aí, esse aí, ó. O inimigo é o que semeou, ele é o diabo. Ele sempre vai tentar atrapalhar, sempre, né? Vai dar uma dor de cabeça, vai dar um problema na hora do culto. Sempre vai ser isso aí. Ainda mais porque ele sabe qual é a palavra. Aquela palavra vai entrar no teu coração. Tu vai mudar a tua vida. Ele não vai deixar tu vir. Às vezes aquela bênção é para ti, né? Aquele dia que Deus vai te dar uma bênção, vai te abençoar. Ele vai fazer de tudo para ti não vir na igreja. Ele sabe. Amém? Amém. E diz mais. O inimigo é quem semeou, é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos do Senhor. Amém? A colheita vai ser no fim do mundo. Os anjos vão separar o trigo do joio. Né? Vão juntar o joio, vai queimar. E o trigo Vai guardar no celeiro. no celeiro dele. Amém? Amém. E diz mais. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação desse mundo. Amém? Amém. Vai ser assim. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Amém? Amém. Então nós temos que cuidar disso aí. Tem muito escândalo nas igrejas. Tem que cuidar com essas pessoas que cometem escândalo, né? Porque eles serão o joio. Vão ser queimados. E diz assim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão aonde? A fornalha de fogo. Na fornalha de fogo. Ali haverá o quê? Pranto de ranger de Pranto e ranger de dentes. Não tem como escapar. Então tem muita gente que está brincando com a palavra de Deus. Tem muita gente que está com o coração